Fala Aquário, tudo bem com vocês? Meu nome é Marjorie, vou fazer uma leitura, vamos ver quais são as energias aqui que tem pro signo de Aquário. Vou começar abrindo aqui com os arcanos maiores. O Sol, uma clareza, uma verdade, enxergando as coisas com mais nitidez também. Encontrando a luz no fim do túnel, a casa de Deus. Eu vejo aqui que vocês vão sair de uma expectativa para ir para uma realidade. O despertar, eu ia falar o despertar, o julgamento. Aqui é um despertar espiritual, pode ser, viu, pessoal? A roda da fortuna. O carro. Entendi. Aqui ficou bem nítido. O que é aqui, pessoal? Aqui eu vejo vocês rompendo um ciclo vicioso da vida de vocês. Vocês vão ter clareza de coisas, de comportamentos, de atitudes, de pensamentos, né, de dinâmicas da vida de vocês que estavam no automático, certo? E aí eu vejo vocês rompendo um ciclo vicioso aqui, tá? E vocês vão romper muito isso vendo uma verdade, tendo uma clareza sobre alguma situação, rompendo uma expectativa, tá? E aí vocês vão conseguir avançar, é onde vocês vão ter triunfo aqui. Alguma coisa que estava disfuncional e estava num ciclo vicioso, né? Essa disfuncionalidade, vocês vão ter clareza aqui. Vocês vão despertar para isso. E aí eu vejo vocês avançando, triunfando depois disso. E aqui eu vejo também alguma coisa que estava fora do controle, porque o carro, ele me fala de controle. Só que o autocontrole, né? Um autocontrole, da gente ter controle sobre todos os nossos aspectos da nossa personalidade. E aí, quando você tem controle sobre você, você consegue direcionar todos os aspectos da sua personalidade, os instintos, a luz, a sombra, para uma direção só. Então, pode ser que aqui vocês estavam vivendo alguma dinâmica descontrolada, pode ser também, tá? Por falta de conhecimento. E aí, vocês vão ter esse conhecimento, vocês vão ter essa clareza. Vamos ver aqui com o tarô do Osho. Ó, integrando as sombras, né? Condicionamento com a integração. O diabo aqui nessa conotação eu vejo muito na questão, por exemplo, pode ser que algum defeito que você não via, alguma coisa que você fazia de forma voluntariosa, você ter consciência, e aí vocês vão colocar consciência nisso. Vai integrar as sombras aqui. Outra coisa que eles estão me falando, pode ser que vocês consigam enxergar a consequência, né? Porque a gente supera alguma coisa da nossa personalidade, seja ela um vício emocional, um vício mesmo, ou algum comportamento que a gente já tá vicioso, né? Fazendo aquilo. Quando a gente entende a consequência, sem entender a consequência, é difícil, porque se a gente supera é por moralidade. Tá? Agora, quando você entende a consequência, você ganha consciência daquilo. E aí é onde você consegue modificar, é onde você consegue transformar, onde você consegue se mudar. Entende? Através da consciência das consequências que gera na sua vida. E às vezes a consequência aqui é somente dificultar você a chegar onde você quer. Por exemplo, às vezes tem uma dinâmica aí que dificulta, tá? Já é uma consequência, né? Porque ela tá impedindo você de avançar, tá impedindo você de evoluir, tá impedindo você de ter sucesso financeiro ou atingir algum objetivo, entende? Aí vocês vão ter clareza sobre isso. 3 de ouros. 7 de copas. Aqui vocês vão ser orientados a alguma coisa que você estava fazendo, alguma ilusão que você estava vivendo. Então vocês vão tomar nota dessa ilusão por alguma orientação aqui.
9 de ouros, o sofrimento, integração e compreensão. Aqui, se for para resumir, é o seguinte: vocês vão identificar aquilo que estava trazendo o sofrimento para a vida de vocês, tá? Uma das questões, né? Uma das questões. Mas eu acho que é o que faltava. Sabe quando é aquela pecinha que falta? É a pecinha que faltava para vocês saírem desse sofrimento aqui. Ou para vocês evitarem esse sofrimento. Que pode ser alguma coisa que estava causando... estava aprisionando vocês. E saiu a carta do diabo, né? O diabo, para mim, são dinâmicas da nossa vida que a gente não tem consciência, que a gente não tem controle. E que acontece quando isso ocorre, né? O outro vai ter controle. Então, se a gente não tem clareza sobre os nossos defeitos, sobre a nossa sombra, o outro vai ter. E aí a gente vai ficar submisso ao outro por conta disso. Aí agora, quando a gente tem clareza, que a gente consegue ter controle, aí a gente ganha liberdade, né? Então aqui eu vejo vocês tendo a compreensão de questões dentro de vocês, né? Ou de situações que vocês se colocavam que causava sofrimento. E pode ser que isso aconteça muito de uma coisa que você vai colher, né? Pode ser que você colhe algum resultado que não é muito satisfatório e aí você toma nota. Por que você está colhendo esse resultado? Para outros aqui, pode ser que você tinha uma dinâmica de projeção. Por exemplo, você tinha dinâmica na sua vida porque você acreditava que todo mundo era igual a você, né? E agora eu vejo vocês vendo que as pessoas elas têm dinâmicas diferentes. E justamente essas diferenças são necessárias, né, para o nosso amadurecimento. E aí você vai aprender, né, a desidentificar, tipo, não ver todo mundo igual a você, né? Mas igual assim, como ser humano, né? Mas as pessoas, elas pensam diferente, sentem diferente, têm dinâmica diferente de vida, certo? Intensidade, Cavaleiro de Paus. Nova visão. Totalidade e exaustão. Aqui uma impulsividade, talvez, alguma dinâmica de impulsividade sempre fazia vocês se colocarem numa postura de sacrifício. E eu vejo vocês, talvez, enxergando essa questão, aonde que vocês têm atitudes impulsivas, né? Vocês vão enxergar isso. Porque isso era um cansaço, né? Controle, relâmpago, culpa, moralidade. Tinha alguma dinâmica aí que vocês faziam por culpa. Eu não sei se vocês faziam alguma coisa na vida de vocês que vocês acreditavam, que vocês gostavam, mas na verdade vocês faziam por culpa. E talvez vocês pode identificar isso de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou muito generoso em algum aspecto da minha vida. Eu sou muito generoso. Só que essa minha generosidade, no final das contas, ela me deixa em calça curta, né? Ela me deixa em calça curta porque, por exemplo, eu me dou demais pelas pessoas, ou dou dinheiro, sei lá, né? E depois eu não tenho energia para me fazer as minhas coisas. Então pode ser alguma dinâmica assim autossabotadora, né? Que vocês vão ter clareza. Porque aqui tem a moralidade, pode ser alguma crença religiosa também, né?
que vocês têm. E eu vejo vocês rompendo isso, mas fiquem tranquilos, que vai ficar de boa. Vocês vão só enxergar, só que vai mudar isso. A roda da fortuna, vai haver uma mudança nisso aqui, entende? Vocês vão pensar melhor, né? Pode ser que vocês estavam tendo essa dinâmica, uma dinâmica oculta até, por uma questão de crenças erradas, sabe? Crenças limitantes aqui. Aí você vai enxergar isso que estava sabotando vocês. Vai encontrar um equilíbrio, né? Que é a temperança, isso. A temperança me fala de um equilíbrio. A fonte. A coragem, que aqui é a justiça. Possibilidades. Pode ser que vocês tenham um insight, isso vem através de insight, tá? E esse insight, ele vai ajudar vocês a viverem uma vida mais equilibrada. Porque muitas crenças também, por conta que saiu a moralidade ali, muitas crenças religiosas, pessoal, o que acontece? A gente fica muito no excesso, né? Nessa questão de religiosidade, muito no excesso. Por isso que a gente tem que entender, eu, por exemplo, eu amo a Bíblia. Eu acho ali uma ferramenta, uma puta ferramenta de sabedoria. Só que o que eu aprendi a fazer agora, né, por esse tempo também? Porque eu caía também muito nessas questões de excesso, né? Eu aprendi por exemplo, a ler um versículo e a viver e ler por exemplo, eu leio um versículo na hora que eu acordo. E durante meu dia eu fico desperta para dinâmicas para ver como que aquele versículo vai aplicar na minha vida. Porque aí você começa a vivenciar a espiritualidade na prática. Não a você viver um moralismo, né, daquilo que os outros estão falando, mas aquilo que você que faz sentido pra você, entende? Aí você sai de um excesso para ir para um equilíbrio. Você entende, por exemplo, tem muito versículo lá que se a gente for levar ao pé da letra e interpretar ele com uma mente muito materialista, muito superficial, a gente vive os extremos. A gente acredita que a gente não pode ter dinheiro, a gente acredita que a gente tem que viver em função do outro. Mas se a gente pegar aquele versículo e entender em profundidade, ver aonde ele aplica na nossa vida, para nossa experiência de vida, para nossa experiência humana, né, para sua experiência humana, você vai entender que aquele versículo, na verdade, você consegue viver ele de uma forma equilibrada, sem precisar se sacrificar, entende? Então eu vejo isso, vocês compreendendo, tendo uma compreensão maior, né, sobre as coisas aqui. Aqui eu dei um exemplo de religião, porque para mim é uma questão que eu vejo que tem muitos excessos lá. Mas aqui é algum excesso que você vai ter clareza. Que você estava fazendo na vida que você vai ter clareza. Que você estava fazendo, na verdade, de maneira automática, sabe? De maneira que, igual eu falei, né? De maneira automática, sem ser pensado, sem ser refletido, sem ser refletido, né? Pra você ver se faz sentido na sua vida, tá? Leitura desafiadora aqui. Ó, a voz interior, voltando-se para dentro, não materialidade. Saiu o Papa aqui também, ó. O Papa, né, que é a não materialidade, e voltamos para dentro, ou seja, você não deixando ser influenciado por aquilo que os outros dizem, mas você pegar aquilo, talvez, que as pessoas dizem e verificar na sua experiência humana como que isso faz sentido para você, tá? Para isso não te trazer sofrimento. Beleza, Aquário? Acho que é isso. Resumindo, a leitura é isso. Vamos tirar uma... Ó, a harmonia, a preguiça, desaceleração. Aqui. Ó, harmonia é 10 de copas com 9 de copas. Aqui, o que eu entendo aqui, que é um 9 de copas com 10 de copas, né? É que você vai encontrar harmonia dentro de você quando você entender aquilo que faz sentido pra você. E uma forma muito individual. Não é o que todo mundo está fazendo, né? Mas eu pegar uma norma, por exemplo, que serve pra todo mundo e ver pra mim como que faz sentido pra mim encontrar essa felicidade, tá? Vamos ver aqui uma cartinha do tarô dos anjos pra você. Oráculo dos anjos. Escrita criativa. Reserve um tempo para seus pensamentos em um jornal ou escreva
um artigo ou livro. A escrita nos ajuda a descarregar um pouco a mente também. Compaixão. Suavize seu coração em relação a essa situação e a todas as pessoas envolvidas, incluindo você. Não se culpe por exemplo, que às vezes você tem um despertar espiritual e geralmente o despertar espiritual ele vem justamente para mudar o nosso rumo, né? Mudar a nossa direção, dar mais sabedoria, né? A gente ter clareza. Então não se culpe pelas suas atitudes passadas. Tá? Apenas mude o rumo agora, não precisa se culpar, porque naquela época você não tinha consciência, você não tinha clareza, a verdade não estava com você, tá? Ó, revisão de vida. Faça um inventário na sua vida e resolva mudar ou curar qualquer coisa que esteja desequilibrada. Beleza, Aquário? É isso que eu tenho pra vocês. Beijão e até mais.